Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES, segunda fase de 2024.2. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 6 diz o seguinte: durante um experimento de laboratório, um estudante de física avançada utiliza um feixe de laser que passa por uma fenda única para estudar o padrão de difração resultante. A largura da fenda é denotada como A e o comprimento de onda do laser utilizado é lambda. O padrão de difração é observado em uma tela posicionada a uma distância L da fenda. O estudante nota que o padrão de difração possui máximos e mínimos bem definidos, o que o leva a concluir que os mínimos de difração item A, ocorrem valores de x na tela dados por x igual a L vezes M vezes lambda dividido por A, onde M é o número inteiro que não inclui o zero. B, ocorrem valores de x na tela dados por x igual a L vezes A dividido por M vezes lambda, onde M é um número inteiro positivo. C, são determinados pela relação dada por x igual a L vezes lambda dividido por M vezes A, onde M é um número inteiro incluindo o zero. E C e D, ocorrem valores de x na tela dados por x igual a L vezes M vezes lambda dividido por A. Pessoal, logo de cara, o que a gente pode dizer? O M é como se fosse o nosso número harmônico aqui no nosso problema. E aí, como ele é o nosso número harmônico, o que a gente precisaria observar? Que o número harmônico, gente, que é representado pela letra M, ele só pode ser valores inteiros e positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, ele não inclui o zero e ele não inclui valores negativos e nem significa dizer que pode ser qualquer valor. Isto significa dizer logo de cara o quê? Que aqui no item C, sem a gente nem ir atrás ainda de resolver a mesma questão, só uma informaçãozinha básica. O número inteiro, ele diz que inclui o zero, então já sabemos que não pode ser o item C. Já no item D, pessoal, ele não fala nada a respeito do valor de M, o que significa como se o M pudesse ser qualquer valor numérico. E aí é onde é o detalhe, o M ele não pode ser qualquer valor numérico. Então significa dizer que o item D ele também está falso. Ou seja, nós ficamos em dúvida exatamente entre o item A e o item B. Mas aí, Ross, como é que a gente pode tirar essa dúvida se é o item A ou se é o item B? Aí, gente, basta a gente fazer exatamente o esquema que ele falou aqui dentro do nosso problema. Então nós temos o seguinte, ele falou que tem uma fenda, então aqui vamos supor que seja uma leve abertura de um lado e uma leve abertura aqui do outro. Então vamos supor que ele passou aqui o feixe de luz nessa extremidade, vai vir bem para cá e nós vamos ter exatamente esses padrões aqui rolando no nosso problema. Aqui vamos supor que seja exatamente a superfície, né, por onde está chegando os feixes de luz, e ele vai ter o máximo e o mínimo. Então vamos supor, pessoal, que aqui seja o mínimo e bem aqui o máximo exatamente desse processo da difração que ocorreu. Aí nós vamos fazer aqui uma reta, exatamente de modo como se estivesse dividindo ao meio, né, que vai fazer a variação entre o máximo e o mínimo. E ele mencionou aí no problema o quê? Que a largura da fenda era A. Então, essa largura aqui, daqui para cá, ele falou que é exatamente o A. Vou até aproveitar já o A que está aparecendo aqui no texto, certo? E aí ele menciona mais o quê? Que a fenda, ela está posicionada a uma distância que ele chamou de Lzão, daqui para cá. Então aqui nós temos o nosso Lzão. E aí ele menciona também que o lambda é o comprimento de onda, então a gente vai ter que relacionar o lambda aí na história também. E o x, pessoal, é exatamente essa variação daqui para cá, ó, que é a variação entre o mínimo e o máximo que ocorre. E vamos chamar aqui esse ângulo, vamos chamar de alfa. Botar esse ângulozinho aí. Aí aqui, como forma um ângulo de 90 graus, a gente pode perceber que formou um triângulo retângulo. Daí, pessoal, a gente pega então o L, ele vai aparecer aqui em cima. Vamos não levar em consideração muito essa distância, tá certo? Que foi, deixei mais um pouquinho na ponta, né? Para ficar mais visível quando eu fizesse o desenho. Mas vamos supor que ele realmente esteja indo até a ponta. E aí o que vai acontecer? Qual é a relação trigonométrica que a gente tem que envolve o alfa, o L, que é o cateto adjacente, como a gente pode reparar aqui, e o x, que é exatamente o cateto oposto. E aí, para quem falou,
é exatamente a tangente do ângulo, que é o cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o L. Daí, gente, a gente já deixa aqui, ó, que a tangente é esse cara. E agora o que que nós vamos fazer? Como na questão ele fala que a largura da fenda é denotada como A, e ele usa o comprimento de onda e exatamente o m como sendo a questão do nosso número harmônico, né, por assim dizer. Então o que que nós vamos observar? Nós vamos usar a seguinte relação: o m multiplicado por lambda é exatamente igual ao a multiplicado pelo seno de alfa. Isso aqui, gente, é a equação que é associada exatamente à ideia da difração. Então, a forma que a gente tem de relacionar o comprimento de onda, o número harmônico e a fenda é exatamente através dessa relação matemática. E aí, o que que nós vamos observar, gente? Para pequenos ângulos, então, se eu considerar o alfa bem pequenininho, ou seja, o alfa muito pequeno, a gente sabe o quê? Que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa. E aí, se isso é verdade, já que ele quer o padrão e é uma fenda, é algo bem pequenininho de fato, não é verdade? E aí, o que que vai acontecer? A gente vai observar a seguinte situação: como isso é verdade, a gente pode substituir, né? Então vai ficar o m multiplicado por lambda igual a A, e multiplica o x dividido por L. Como a gente quer isolar é exatamente o x, então o L que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, e o A que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então nós vamos observar que vai ficar o seguinte: x igual a L multiplicado por m vezes lambda, tudo isso dividido por A. Ou seja, a gente pode perceber então que essa relação está aparecendo exatamente aqui, ó, no item A, que era um dos itens que a gente estava em dúvida. Ou seja, o nosso item correto é exatamente o item A. De muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, vou chegando ao fim de mais uma videoaula. Isso aqui já é um assunto que é esporádico, né? A gente tem aí na faixa na prova 5, 6 questões que ele sempre coloca de assuntos que raramente aparecem na prova, né? Então, por exemplo, vai aparecer alguma coisa de difração, talvez aí, lá para 2027, talvez 2026.2 pode até aparecer, mas 2025 já não apareceu, né? A respeito de difração. Então, realmente, é um assunto que ele vai pedindo uma vez ou outra perdida. E aí a gente saber quando é que cai é que é o problema, não é verdade? Então, gente, desde já, muito obrigado por ter assistido aí a videoaula e, acima de tudo, eu espero que tenha lhe ajudado, não é verdade? Então, um forte abraço, fica com Deus. Qualquer dúvida, deixe teu comentário aí, tá bom? Que eu irei responder. Beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!